Olá, estamos iniciando mais um encontro de diálogo, de conversa, de informação aqui no nosso programa Castelo Forte. Ficamos muito agradecidos por todos que participam conosco, que trazem sugestões, que trazem também palavras de elogio. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem a ver com todos nós aqui em Lajeado e também nas demais cidades. Sejamos nós pedestres, motoristas, enfim, pessoas que estão circulando na cidade, no nosso trânsito. Nós temos o privilégio de conversar hoje com Euclides Rodrigues, coordenador de trânsito do nosso município aqui de Lajeado. E ele vai conversar conosco um pouco também sobre esse programa que está acontecendo no mês de maio e depois também sobre outras informações sobre o trânsito, a nossa convivência nas ruas aqui de Lajeado. Muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar conosco sobre essa parte tão importante da nossa convivência aqui como pessoas em Lajeado. Convido você, primeiramente, a conversar conosco, explicar o que é o Maio Amarelo. Você, inclusive, está com uma fita amarela. E o que está acontecendo, Euclides, aqui em Lajeado, nesse Maio Amarelo? Tudo bem com você? Tudo bem. E sempre é uma satisfação poder falar desse tema que, de certa forma, nos envolve todos os dias, né? E o trânsito, na verdade, ele tem que ser tratado com o carinho que está sendo tratado aqui, inclusive nos cedendo esse espaço, para nós poder chegar ao telespectador e condicioná-lo até a viver uma nova realidade. Nós estamos vivendo o trânsito quase como uma guerra civil, né? 6 gaúchos morrem por dia vítimas do trânsito. E assim os números aumentam no Brasil e no mundo. Então a quantidade de pessoas que morrem em decorrência de acidentes de trânsito é muito grande. Então a organização, a ONU, ela resolveu em 2011 criar a década da segurança do trânsito. E foi em maio, dia 11 de maio. Aí se estabeleceu que o maio seria o mês que o mundo inteiro abraçaria essa campanha de fazer com que as pessoas refletissem sobre essa questão do seu envolvimento com o trânsito, seja ele pedestre, seja ele motorista de carro, de caminhão, de moto, de ciclista, né? Então, e aí se estabeleceu a cor amarela. Por quê? Porque é a cor do alerta. Inclusive é uma das cores do semáforo. Quer dizer, quando está no piscante amarelo ou quando está no amarelo é porque atenção. Então nós precisamos prestar atenção porque o mundo está em alguns lugares mais, outros menos, vivendo, como falei antes, quase uma guerra civil, onde as pessoas saem das suas casas e vão disputar o espaço público, muitas vezes com rancor, muitas vezes sem experiência, muitas vezes com imprudência, com pressa, e isso tem causado tantos problemas para tantas famílias. Eu acredito que cada um de nós conhece alguém que foi vítima de atropelamento ou teve um amigo atropelado, e isso não é legal. Então, o Maio Amarelo, que o símbolo é aquele topzinho amarelo, ele tem essa função. Eu estou enquadrado, eu estou apoiando, eu estou com a campanha de conscientização para que a gente possa ter um trânsito melhor. Então, por isso que se faz essas ações de forma mais contundente nesse mês, porque é a hora das pessoas refletirem sobre a sua participação como elas encaram o trânsito. Que tipo de condutor eu sou? Aquele colérico ou eu sou aquele condutor que para mim não precisaria nem ter fiscalização? Eu sei as regras de trânsito, eu conheço a sinalização e eu vou me portar como se não tivesse ninguém me vigiando. Então, essa é a mensagem do Maio Amarelo. E nós estamos engajados nessa campanha porque Lajeado tem um índice de motorização muito grande. Nós temos quase um veículo por pessoa. Quer dizer, nós temos 76 mil habitantes e nós estamos com 60.500 veículos na cidade. Mas mais ainda o fato de sermos uma cidade polo, que a gente traz para cá muitos veículos de fora.
Euclides, você fala de um dado muito preocupante que deveria nos alertar: o número de mortes de pessoas aqui no estado, e a gente sabe que no Brasil inteiro é muito alto. Poderíamos dizer que o trânsito não é uma brincadeira, que é algo muito sério, que tem a ver com vidas de pessoas. Quais são assim algumas dificuldades que a gente enfrenta para que realmente, em geral, se leve muito a sério essa convivência no trânsito? Às vezes tem algumas questões, parece, culturais, que cada um acha que tem o direito de transitar como quer, que as regras são para os outros. Onde você enxerga, assim, são as áreas onde a gente precisa, quem sabe, crescer bastante nesse convívio no trânsito? Eu tenho uma posição que não é minha, mas ela é uma posição muito séria, e ela gera estatísticas. As pessoas, elas não dizem: hoje eu vou me matar. A gente não vê isso. Ou hoje eu vou matar minha família. Ou hoje eu vou sair para matar alguém. Ninguém ouve isso, porque as pessoas têm um certo discernimento de não fazer isso. Só que o momento em que a pessoa dá partida no veículo, ela se porta como se tivesse vai fazer isso. Eu vou me matar, eu vou matar alguém, vou matar minha família, fazendo aquelas ultrapassagens forçadas. Quer dizer, tudo são indícios de que a pessoa não diz isso, mas ela está se portando como se assim fosse agir. Quer dizer, está agindo como se fosse realmente estar disposta a terminar com a sua vida ou com a vida de alguém. Estas coisas, para nós condutores, é muito assustador. E o que acontece no Brasil é diferente um pouco de países mais evoluídos, onde há uma disciplina maior, né? Se nós vamos ver, por exemplo, assim, na Europa, as pessoas têm uma disciplina, elas têm um regramento, e aqui nós normalmente ouvimos isso. Mas na Europa, sim, na Europa tem fiscalização, conscientização. Nós ainda não chegamos nesse patamar. Então, coisas como, por exemplo, a nossa postura pessoal, ela vai incidir exatamente naquelas estatísticas que nos apavoram. Ou seja, o trânsito não é uma questão da gente chegar na frente do outro, não é uma questão de mostrar que a gente consegue ser mais rápido ou esperto que o outro. O trânsito, na verdade, é uma questão da gente, inclusive, proteger a vida, de todo mundo poder ir, voltar com segurança. Será que isso também a gente não precisaria mudar um pouco, para que todos tenham essa consciência de que não é mostrar quem é mais esperto que o outro, quem consegue chegar na frente, sim, que a vida é o que mais importa? E assim, nós veneramos, no Brasil nós temos ainda isso mais aculturado, que é a questão de venerar o veículo. O carro passa a ser quase uma extensão do nosso corpo, e usamos ele às vezes como uma arma. Então não pode ser assim. Nós temos que ir e vir, deixar as outras pessoas irem e virem, né? E voltar para suas casas com saúde, amanhã sair de novo, né? E a gente vê assim exemplos todos os dias. Nós abrimos a nossa janela, olhamos o trânsito, nós estamos vendo imprudências, nós estamos vendo infrações de trânsito. E aí às vezes acontece aquela queixa assim, que a gente vê às vezes nas redes sociais, as pessoas dizendo o seguinte: eu não sei, eu acho que os agentes de trânsito, eles vão para o centro da cidade só para multar, só para tirar multa. E o agente de trânsito diz o seguinte: poxa, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que os condutores vão para o trânsito só para cometer infrações. Então o agente de trânsito, ele está ali, ele não faz nada mais do que registrar a infração que a pessoa cometeu. Então não dá para tirar a culpa da gente e passar para outra pessoa. O agente de trânsito está ali para diminuir os riscos. E você menciona dessa questão como a gente enxerga um ao outro. Quer dizer, o agente de trânsito não é inimigo da sociedade, das pessoas. O agente de trânsito, na verdade, é um protetor, nesse sentido que deveríamos entender. Ele está ali porque a primeira função dele é orientar. Nós temos casos, assim, exemplos diários de pessoas que estão sem cinto de segurança. Então o que acontece? O agente de trânsito vai lá, aborda ele e diz o seguinte: olha, o senhor tem que usar o seu cinto de segurança, ou a senhora tem que usar o cinto de segurança, vai lhe dar mais segurança e tá. Normalmente
essa informação não é bem aceita. E a pessoa, até porque as pessoas já estão mais estressadas, o trânsito está estressando, ela já reage com palavrões. Aí o que acontece? Aí ele vai ver a documentação, daí ele vai ver que... E acaba gerando uma multa, uma simples orientação, né? O cara está cometendo uma infração de não colocar o cinto de segurança. Vai gerar o fiscal nem queria fazer a autuação, acaba fazendo, porque a reação da pessoa é uma reação assim, ó, de repúdio total, e se transforma e trata mal, e é aquela relação interpessoal que a gente condena. Estamos conversando com Euclides Rodrigues, coordenador de trânsito do nosso município Lajeado. Euclides, você comentou assim algumas vezes aqui nesse nosso bate-papo da questão das pessoas que muitas vezes estão estressadas. Se percebe isso muito no trânsito, o nervosismo, o estresse, as pessoas com pouca paciência. Isso é um dos problemas que enfrentamos hoje também? A impressão às vezes é que as pessoas estão sempre atrasadas, né? Então, veja, olha, porque às vezes a gente fala e as pessoas só vão se basear mesmo, só vão aprender nos exemplos, né? Então, nós temos desde 2013 um programa dentro da prefeitura chamado Educação para o Trânsito na Escola. Então, nós pegamos um agente de trânsito, colocamos nas escolas, a função dele é essa, ele está lá com as crianças, educando, para que elas não sejam motoristas, né? Porque ela tem que aprender a ser pedestre primeiro. E aí, mas ela também vai dar uma fiscalizada de como o pai está dirigindo. Isso funciona muito bem, mas em alguns casos o pai vai buscar essa criança no colégio e para em fila dupla, né? E comete infração e estaciona onde não pode, né? Então nós educamos e às vezes os pais deseducam. Isso é contraproducente. Isso não ajuda em nada, porque a criança acaba desacreditando. Ela vai desacreditar no agente de trânsito que está lá, porque ela sempre vai acreditar no pai. E aí nós estamos com isso preparando para o futuro um motorista que não cumpre as regras. Então, se eu pudesse falar para os pais nesse momento, para as mães que buscam no colégio, por favor, sigam as orientações, tudo aquilo que se aprendeu na autoescola, né? Quando tiver com o seu filho, pelo menos quando tiver com o seu filho, porque é essa hora de educar. São os exemplos que educam, o que a gente fala orienta, mas a educação são com os atos, com as atitudes. E assim vamos deixar o mundo melhor para esse filho, na verdade, o futuro dele, porque ele vai ver uma sociedade mais organizada, um trânsito melhor. Muito interessante essa colocação. O que está sendo feito nesse sentido? Você comenta de algumas ações em escolas, é por ali mesmo, então é com as crianças, com jovens. O que se percebe em termos das faixas etárias? Quem está mais aberto para aprender a lidar com o trânsito? Tem certas idades então que são melhores para isso? E o idoso, depois, se você puder comentar um pouquinho como é que o idoso se encaixa no nosso trânsito também. Nós temos uma faixa etária que é a que mais recebe infrações, que é aquela e também que mais se envolve em acidentes, que é aquela faixa etária dos 19 aos 28 anos. Então, assim, aquela faixa etária, ela está morrendo no trânsito e ela está cometendo muita infração. Nós não temos tanto problema com os motoristas de mais idade. Por quê? Até pelo fato das suas limitações, quando a pessoa vai chegando, vai tendo uma certa idade, ela começa a cuidar mais. Isso é mais ou menos como a pessoa que tomou 2 cervejas e vai para o trânsito, ou o cara que está bêbado e vai para o trânsito. O cara que está bêbado às vezes cuida mais, porque ele sabe que não está bem. Então ele vai ali, ele só presta atenção no trânsito até para chegar em casa. E aquele que às vezes tomou um pouquinho só, ele fica mais valente, ele se arrisca mais. Então, nas faixas etárias, nós temos o problema mesmo, nessa aí de uma população mais jovem, né? É por isso que nós trabalhamos com a educação para o trânsito, porque nós temos que começar em algum momento, porque senão nós vamos passar mais 10, 20, 30 anos enfrentando o mesmo problema, né? Que é
termos motoristas que se portam muito bem quando tiver uma fiscalização. Fora isso, cada um por si e Deus que nos ajude, né? Então quer dizer que os idosos aí, de uma certa forma, estão também de parabéns aí, né? São gente que cuida realmente. Nós estamos assim nos últimos minutos aqui do nosso diálogo de um tema que é muito interessante e pertinente. Uma outra vez, quem sabe a gente pode continuar essa conversa, mas eu gostaria de pedir que você comentasse duas coisas ainda conosco, Euclides. Em primeiro lugar, a questão dos pedestres. Como é que o pedestre hoje pode também ter uma conduta boa, responsável no trânsito? Em segundo lugar, para nós terminarmos aqui, se você puder comentar ainda sobre algumas dessas ações mais específicas desse mês amarelo. O pedestre, por favor. O pedestre é um grande problema. O motorista, nós conseguimos atingi-lo porque ele tem uma placa, né, no veículo dele que ela pode gerar multa. O pedestre não. Então, o pedestre, ele muitas vezes é indisciplinado, quase sempre. Na travessia, ele está vendo que ele está num semáforo, o sinal está verde para o veículo, ele pensa por estar no semáforo, tem ali a faixa de segurança, ele pode passar. Não pode. Então nós temos que trabalhar muito mais nesta questão do pedestre. Ele nos dá alguns problemas e às vezes o motorista, quando vira pedestre, ele continua dando problemas. Então a nossa campanha, ela também incide muito sobre a questão do pedestre. Por isso nós criamos agente na faixa. Agente na faixa quer dizer nós na faixa de segurança e o agente de trânsito, que nós chamamos agente de trânsito, na faixa. Então são os dois. O que nós fazemos? 2 vezes por semana, o dia todo, hoje está tendo, né? Nós estamos fazendo uma ação no sentido de orientar as pessoas. Bom, agora os carros vão parar e as pessoas vão passar. E a gente vê a satisfação da pessoa que está sendo... O trânsito parou para ela passar. Ela quase desfila, né? E aquele sorriso pelo canto da boca emana uma energia tão boa. Só que essa energia naquele momento está sendo para o agente de trânsito, porque foi ele que parou o trânsito. Agora, se ele não está lá e o motorista parar por vontade própria, essa energia vai para o motorista. Então assim, até nós criamos uma campanha junto do Maio Amarelo, gentileza gera gentileza, né? E isso vale não só no trânsito, vale em tudo. Quer dizer, se o condutor parou na faixa de pedestre para o pedestre passar, ele cometeu uma gentileza. A retribuição é um sorriso, é um sinal de positivo, é um agradecimento. E isso você vai somando hoje, agora daqui a pouco mais cada faixa você vai parando. E no fim do dia você fez tantas coisas boas, as pessoas se sentiram tão valorizadas, isso não custou nada. Isso inclusive poupou vidas. E as outras pessoas vão copiando e vão fazendo a mesma coisa. Nós temos aqueles adotadores rápidos, que é aquele que olha e faz. E tem aqueles que vão fazer porque os outros estão fazendo. Então esses exemplos vão se somando e a gente acredita que essa campanha, se nós salvarmos uma vida com essa campanha agora do Maio Amarelo, nós já teríamos conseguido muito mais do que nós estávamos pensando. E eu acho que nós vamos conseguir. Euclides Rodrigues, muito interessante. Você está dando uma dica para todos nós de como a gente pode, na verdade, através da gentileza no trânsito, ser mais feliz e ajudar outros a serem mais felizes. Agradeço muito a sua vinda aqui no programa Castelo Forte. A forma humana, inteligente, como você coloca essa visão do trânsito, e que a gente possa colaborar e todos juntos termos um trânsito realmente bom, seguro, e que a gente se sinta cidadão, podendo colaborar com boas atitudes. Gostaria que você deixasse ainda uma última palavra para aqueles que nos assistem, quem sabe um convite para a gente fazer diferença no dia a dia do nosso trânsito. Eu quero, para o telespectador, eu gostaria de fazer uma provocação. Se essa campanha lhe atingiu, coloque uma fitinha amarela na antena do seu veículo, sabe? Coloque, isso é uma demonstração de que você está apoiando a fitinha amarela, que não vai ficar só até o final do mês de maio, mas as pessoas vão ver, não, eu me engajei, nós estamos em outubro e a fitinha está lá ainda. Então assim, façam isso.
é uma demonstração de que nós estamos a fim de terminar com essa guerra que é o trânsito, tornar ele mais humano, poupar vidas, né? E isso nos torna cidadãos dignos, pessoas respeitáveis, né? E nos dá, inclusive, condições e merecimentos para ter uma vida melhor. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, Euclides. Desejamos sucesso no seu trabalho, que possamos todos juntos colaborar também nesse sentido do trânsito na nossa cidade. Muito obrigado e até um próximo encontro aqui no programa Castelo Forte. Estamos sempre à disposição. Olá, convido para um momento de meditação, de reflexão. Se você tivesse a oportunidade de fazer um pedido a Deus, se você pudesse pedir algo que você considerava o que mais precisa, o mais importante para a sua vida, o que será que você pediria? As pessoas, cada um de nós, tem aquilo que nós julgamos importante, tem aquilo que nós talvez até sonhamos que pudéssemos receber e que talvez isto mudaria a nossa vida, quem sabe resolveria grandes problemas, ou quem sabe nos daria uma felicidade que sonhamos, que buscamos. Existem coisas que de fato são importantes, mas às vezes também podemos trocar a prioridade, darmos o valor demasiado em detrimento de algo que talvez seria mais importante para o nosso bem-estar. Existe um salmo na Bíblia, o primeiro salmo, que fala de uma forma de encontrar, ou de buscar, melhor dizendo, uma felicidade que não é aquela passageira, não é aquela felicidade momentânea. E essa felicidade, ela é na verdade um presente que Deus quer nos dar. Mas essa felicidade, nós podemos dizer que ela é uma forma de viver, uma forma sábia de viver a vida. Por isso hoje aqui convido você que está nos assistindo a pensar e a nos perguntarmos: será que um grande presente de Deus, será que algo que nós deveríamos buscar com muito afinco não seria a sabedoria? A sabedoria, ela é aquela condição de tomarmos decisões acertadas. A sabedoria é que nos ajuda a sabermos escolher o que realmente é importante na vida.
A sabedoria nos ajuda a lidarmos com equilíbrio perante as dificuldades, perante o estresse, perante aquilo que não deu certo, perante aquilo que deu certo, aquilo que está indo muito bem. E lá no Salmo número 1, inicia dizendo que felizes são as pessoas que não se deixam levar pelo conselho dos maus e não se assentam junto com aqueles que zombam das coisas sagradas. Pelo contrário, o prazer dessas pessoas está em meditar na lei, nos mandamentos, nos ensinamentos de Deus. A sabedoria, ela é algo que nós ganhamos, ou melhor dizemos, vamos adquirindo no decorrer da vida, na medida que meditamos, que refletimos. E conforme nos diz lá em Provérbios, no Antigo Testamento da Bíblia, o início da sabedoria é o temor, o respeito a Deus. Por isso, amigo, amiga, uma das coisas que nós mais deveríamos buscar, pedir a Deus, é sabedoria. A sabedoria nos ajuda a andarmos num caminho de vida que traz um significado, uma satisfação e que produz uma felicidade baseada em boas escolhas, baseada numa vida que procurou aquilo que realmente tem valor. Por isso, deixo conosco essa palavra da Sagrada Escritura. Felizes são as pessoas que não andam ou não se deixam levar pelos conselhos maus, mas felizes são aqueles que meditam nas coisas de Deus. Felizes são as pessoas que buscam a sabedoria de Deus para a sua vida. Isto é felicidade, e isso traz sim uma vida com valores e princípios que vale a pena a gente viver. Que Deus nos conceda muita sabedoria para cada um de nós. Amém.